Então, queridos e amados, que grande alegria para nós darmos início, então, a essa série aqui, agora a partir do capítulo 20, chegando muito no finalzinho de João. Hoje, eu estava olhando, nós estamos mais ou menos no sermão 57, então, se a gente for olhar os 52 semanas do ano, é mais de um ano pregando todos os domingos no Evangelho de João. Então, grande bênção para a gente poder estar se debruçando neste Evangelho. Nós já estudamos anteriormente o Evangelho de Marcos, ainda falta a gente estudar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, que deve chegar para os próximos anos. A gente sempre procura intercalar com o Evangelho. E, queridos e amados, é um grande prazer poder estar chegando no final deste Evangelho e abrindo agora o que nós chamamos de comemorações da ressurreição de Jesus, que vai culminar no nosso culto de Páscoa daqui a 2 semanas, no dia 31, todos vocês já convidados para a gente então começa hoje a falar da ressurreição. Nós vamos terminar com o pastor Antônio Neto então trazendo o nosso sermão de Páscoa, logo então no domingo de manhã. Sejam então todos bem-vindos ao texto bíblico. Se você abriu em João capítulo 20, nós vamos olhar um pouquinho os primeiros 9 versículos então deste capítulo. Mas antes de chegar no capítulo 20, a gente precisa fazer a transição da cena que Jesus então havia sido crucificado. E as últimas palavras de Jesus na cruz foram palavras imensas, que abordaram todos os nossos pecados. Ele disse na cruz: está consumado. Ele havia pago, ele havia terminado toda a sua obra de redenção por nós pecadores. Está consumado ao entregar seu Espírito a Deus. E quando ele disse isso, ele estava se referindo ao seu propósito, ao propósito de sua vida terrena e ao cumprimento de sua missão nesse mundo. Ele havia terminado a sua missão: resgatar e salvar os pecadores. Mas eu fiquei pensando, se ele fosse falar do que aconteceria depois, ele poderia declarar o seguinte: está só começando. E é o que vem depois. Depois do está consumado, a verdade é que a vida está só começando. A verdadeira vida, a vida eterna que ele inaugurou, havia sido então iniciada na cruz, e o resultado viria cerca de 36 horas depois, ao amanhecer do domingo, na semana da Páscoa judaica, quando em seu corpo glorificado ele ressuscitou dos mortos. Jesus havia profetizado lá no capítulo 2, lá no início do Evangelho, depois de declarar uma das afirmações muito corajosas de que o Verbo era Deus, Jesus disse o seguinte: destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Isso agora acontecerá e provará que ele é de fato o Senhor exaltado, o Senhor glorificado. Queridos e amados, a ressurreição é o ponto máximo do livro em seu aspecto histórico, vamos assim dizer, de toda a narrativa. Ela culmina, ela traz para a ressurreição. Com a ressurreição de Jesus, ele prova que não é só mais um mártir na história, mas é que ele é Deus em primeiro lugar e Salvador dos homens. E foi exatamente para isso que este Evangelho foi escrito. E agora a gente pode dizer, no versículo 30, dê uma olhadinha lá. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Eu vou pedir abaixar só um pouquinho, talvez o ganho ou a potência, por favor. Obrigado, Naná. Então, ele está afirmando aqui o seguinte, ele está dizendo o seguinte: olha, estes sinais, ele escreveu, esse é o propósito do Evangelho, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Jesus, ele é Deus. Ele já havia falado isso no capítulo 1, e o verbo era Deus. Agora ele confirma isso, e este livro. Mas este Deus que se fez carne e habitou entre nós, e cuja glória nós vimos, ele veio para cumprir a sua missão e nos dar vida em seu nome, para que tenhamos vida no nome dele. O alvo de João era estabelecer e confirmar a realidade histórica sobre a natureza de Jesus. Fez isso enfatizando desde o princípio até o dramático fim. E ele enfatiza então, resumindo novamente, a natureza e a missão de Jesus como o Messias, o Salvador prometido, o próprio Cristo. A singularidade de Jesus como o Filho de Deus, ou seja, a pessoa verdadeiramente divina, cujos milagres atestam a realidade das suas ousadas afirmações que João fez a respeito de Cristo a partir do capítulo 1. Também, amados, o alvo de sua obra redentora, a salvação de toda a igreja, dos seus eleitos, de seu povo. Assim, João consegue ser ao mesmo tempo evangelístico, apologético e pastoral. Então, muito gostoso esse finalzinho aqui, mas uma grande ênfase que geralmente é dada nesses textos bíblicos é uma afirmação estritamente, como se diz, evangelística para esse texto. Só que esse texto é um pouquinho maior, e hoje eu vou abordar com vocês não só uma visão evangelística do texto, para que vocês creiam, mas também por que nós cremos. Uma visão, então, também apologética e, ao mesmo tempo, pastoral, que conforta o nosso coração, que nos faz seguir em frente e que nos faz olhar para a nossa real vida, que é a vida eterna. Ao mesmo tempo, o texto de hoje é o ponto máximo da história do mundo, a ressurreição de Jesus. Mas teologicamente, aqui eu faço essa reflexão conosco aqui, aponta para uma mudança que eu considerei importante. A gente vai fazer em 2 episódios essa semana aqui, o texto, mas uma mudança que eu considero importante. A mudança do ver para crer para o crer para ver. E existe uma mudança. Então, a gente vai perceber no capítulo 20 esse fluxo do ver para crer para o crer para ver. De maneira geral, os discípulos faziam parte de que grupo? O ver para crer ou o crer para ver? Os discípulos, estou falando de Pedro, João, Tiago, que estavam com Jesus. Ver para crer, Aí eles não tinham, gente, o evangelho na mão, eles não tinham os fatos que nós temos hoje. Então, de certa forma, ainda que isso aqui é só didático, eles faziam parte desse grupo ver para crer. Diferente de nós, que fazemos parte de qual grupo? Fala a verdade agora. Do crer para ver. E a gente vai notar isso, tá bom? Porque às vezes alguns crentes ou pessoas ainda fazem parte desse primeiro grupo e não faz mais sentido. E eu vou mostrar para vocês por que não faz sentido fazer parte do grupo ver para crer. E você deve então migrar para o crer para ver. Ele vai dizer isso aqui no capítulo 20, no versículo 9, quando ele diz, finalzinho do 8, ele viu e creu. Opa, faz sentido, ele viu e creu, e vocês acertaram. Pois ainda não tinham compreendido o quê? A Escritura. O que você tem diante de você hoje? A Escritura. E a gente está estudando ela, para que a gente possa crer, e para que a gente possa então compreender a partir de então. Então, é só um pensamento para nós. Diferente então dos discípulos, nós temos em nossa frente um Novo Testamento completo, de Mateus a Apocalipse. E melhor do que isso, nós temos uma Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas 36 horas depois da morte de Jesus, isso ainda era muito nebuloso para os discípulos, que haviam acabado de perder seu mestre crucificado. Então, a gente precisa olhar isso, mas já começar a pensar de agora em diante, qual grupo nós fazemos parte? Do ver para crer ou do crer para ver? É importante salientar que crer
não quer dizer uma fé cega. E muitas pessoas pensam que eu tenho que crer para ver, mas isso quer dizer uma fé absolutamente cega, um salto no escuro, ou faz porque eu estou mandando, faz porque o pastor disse, faz porque eu vi o Bibotalk no YouTube e coisas do gênero. Não estou falando disso, meus amados, né? Crer é sempre baseado em evidências. E é o que João está fazendo aqui. Ele quer que você creia baseada nas evidências que ele está entregando aqui para nós. Onde nós vamos encontrar? Nas Escrituras. Nós temos o Evangelho diante de nós. Os discípulos não tinham, então eles tinham que ver com os próprios olhos. Mas hoje nós podemos olhar, nos debruçar na Escritura, no testemunho da história, na igreja, e aí aproveitar e crer nesta tão grande obra que Deus realizou para nós. Hoje em dia, muitas pessoas querem sinais miraculosos, milagres, mas acabam ignorando o maior de todos os milagres. Qual é o maior de todos os milagres? É a ressurreição de Jesus Cristo. Não há nenhum poder maior do que esse. Não há nada mais importante do que a ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero que você pense nesses termos. A ressurreição de Cristo é o maior milagre que poderia ter acontecido neste mundo, né? Mas as pessoas não compreendem. É na ressurreição que Jesus então vence a morte, concede a vida eterna. Isso tudo é revelado no Evangelho. As pessoas então, portanto, que querem ver para crer muitas vezes, sejam milagres, sejam sinais, sejam o que for, muitas vezes estão na mesma condição dos discípulos aqui, porque não compreenderam ainda as Escrituras. E nós aqui estamos estudando as Escrituras. Eu espero que você possa então refletir nela hoje à noite. O que a gente vai notar aqui, meus amados irmãos, é que nesses primeiros relatos da ressurreição, no capítulo 20, eles geram perplexidade em alguns e crença em outros, mas nunca neutralidade. Você vai estar diante da ressurreição de Jesus. Talvez você fique perplexo, talvez você creia, mas nunca você vai ficar neutro diante disso. Eu quero dizer que a ressurreição é o argumento final de todos os argumentos. A ressurreição deve levar você a crer no Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a resposta que nós devemos dar. Diante da ressurreição, você deve crer no Evangelho de Jesus. Eu gosto de pensar o seguinte, que a ressurreição de Cristo é a prova real do Evangelho. Quem aqui já fez uma prova real? Existe isso, crianças? Prova real? Professores, vocês pedem para vocês fazerem uma prova real? Uma prova real não é uma prova, gente, que ele vem em letras douradas, né? Uma prova real, não. Né? É mais ou menos assim, vê se eu estou certo, crianças, né? 2 mais 3 igual a 5, certo? 5 menos 3 igual a 2, isso é prova real, certo? Aí, tá aí. Eu lembro disso quando eu estava na 3ª série, né? E ele disse, faça a conta, mas faça a prova real. Então, a ressurreição é a prova real do Evangelho. Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Como que a gente pode fazer a prova real disso? Ele ressuscitou dos mortos e venceu o nosso maior inimigo, a morte. Então, as duas coisas são muito importantes e elas são construídas juntos. Então, a ressurreição, muitas vezes, foi acusada como sendo uma farsa bem construída, criada pelos discípulos, mas não é isso que o nosso texto nos mostra. Porque se a ressurreição fosse uma farsa, construída por não sei que motivos, pelos apóstolos, eles definitivamente não teriam escolhido como sua principal testemunha ocular a quem? Uma mulher. Então, quando a gente nota, vamos ler capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo
e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A testemunha era uma mulher. E isso, se fosse para escolher uma testemunha naquela época, no Oriente Médio, vamos assim dizer, mais antigo, eles teriam escolhido um homem respeitado da comunidade, pois o testemunho de uma mulher, de acordo com a Mishnah, que é a lei judaica, normalmente não era nem admissível em um tribunal. E certamente há dúvidas, quando a gente olha para o texto bíblico, sobre a pessoa de Maria. Se é quem estamos pensando, Maria, lá em Lucas capítulo 2, essa Maria Madalena aqui, era Maria, então chamada aqui no nosso texto Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Ela havia sido liberta de 7 demônios, Maria Madalena, e talvez seja essa a mulher que testemunhou, então, da ressurreição de Cristo, a primeira pessoa. E vários comentaristas também sugeriram que esta Maria era descrita como a mulher que vivia uma vida pecaminosa e ungiu os pés de Jesus com perfume e chorou sobre eles um pouquinho antes em Lucas capítulo 7. De qualquer forma, como ele identifica o nome de Maria aqui, Madalena, provavelmente era uma dessas Marias já conhecidas da Escritura e que para o leitor fazia muito sentido, né? A Maria que já havia sido citada e fazia parte do ministério de Jesus. Mas, se eles estivessem construindo uma farsa, dificilmente eles teriam escolhido como a principal testemunha ocular e a primeira, Maria Madalena. Mas sua presença aqui sublinha fortemente que João estava registrando o quê? O que realmente aconteceu. Ele estava registrando exatamente o que havia acontecido. Maria Madalena. Talvez aquela de quem Jesus expulsou os 7 demônios, ou a pecadora aos pés de Jesus, foi justamente essa, a pessoa escolhida para ser a primeira testemunha ocular, né, ou da ressurreição de Jesus. Então, meus amados, ele estava registrando o que aconteceu. E um outro detalhe importante é que roubos de túmulos haviam se tornado um problema muito grande dentro do Império Romano, que cerca de 15 anos após esses eventos, o imperador Cláudio declarou que roubar um túmulo era passível de pena de morte. Você tem ideia, era um problemão. Agora, o valor da mirra e do aloés que foi colocado para Jesus eram 34 quilos. E eu fui fazer umas contas para ver quanto que isso dava. Isso dava mais ou menos entre 825 a 1.200 denários, o equivalente a 2,2 anos e meio a 4 anos de trabalho. Outros vão colocar, né, um pouquinho mais de 5 a 8 anos de trabalho, o valor das especiarias que foram colocados, e isso para comprovar a profecia de Isaías que com o rico ele seria então sepultado. Depois, há uns anos atrás, Gamaliel, que foi um grande líder dessa época, ele foi sepultado com 27 quilos de mirra e aloés, que era um costume da época honrar as pessoas. Jesus então foi o personagem mais honrado aqui, e ali existia uma mercadoria valiosa. Talvez alguém diz, era passível, tanto é que tinham guardas à porta então do sepulcro. Portanto, não é de se admirar que quando Maria descobriu que a pedra havia sido removida da entrada do túmulo e viu que o corpo havia desaparecido, o que ela pensou? Qual foi o primeiro pensamento dela? Roubaram o corpo de Jesus, com todas as suas especiarias, com todos os seus panos de linho e assim por diante. E foi isso que ela relatou de volta aos discípulos. No versículo 2, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, que é João, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Isso queria dizer o quê? Roubaram. Entraram no túmulo, roubaram. E é muito provável, então, que eles também assumiram que isso havia acontecido e correram para o túmulo para investigar. O que fica aqui
é que talvez nesse momento eles não estavam esperando que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso naquele momento parecia estar longe dos pensamentos, apesar de todas as coisas que ele lhes havia dito. Então eles correram para o túmulo, o mais jovem João ultrapassando o mais velho Pedro. No primeiro slide eu coloquei os dois, eu perguntei: filha, quem que é Pedro, quem que é João aqui? Coloca lá o primeiro para a gente ver, se vocês concordam. E aí, quem que é Pedro? É esse aqui? A cara de Pedro, né? E o outro é João. Os dois estão desesperados, tá? Então a gente pode voltar lá, ou dar um ponto aí. Eles esperavam, os dois ali, esses dois aqui, esperavam ver um banco de pedra vazio, ou talvez um corpo morto, despojado dos valiosos panos de linho e as valiosas especiarias. Mas o que eles viram descartou qualquer ideia de ladrões de túmulo. Isso ele vai fazer do versículo 3 ao verso 7, dizendo o seguinte: acompanhe comigo. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. E a gente vai olhar essa cena então se desenrolando. As tiras de linho não haviam sido desenroladas, mas o corpo ao redor do qual estavam enrolados havia desaparecido. Então ele está trazendo para nós aqui evidências. Ele está mostrando o que realmente aconteceu. E você teria que fazer todo um trabalho de desenrolar o corpo, porque essas ataduras, essas faixas eram muito enroladas e eram muito presos. Então, eles desenrolavam tudo isso, só que ali era como se ele tivesse evaporado. E aqueles panos se mantinham ainda enrolados, a não ser o da cabeça, que estava dobrado num outro lugar à parte. Isso tudo é percebido ali nas entrelinhas. O lenço que tinha estado sobre a cabeça estava lá, em sua posição, separado acima dos panos do corpo principal. E isso não poderia ter sido a obra de ladrões de túmulos. E aqui ele precisa começar a notar: vamos olhar, alguma coisa está acontecendo aqui. Porque quando os ladrões entram, eles não arrumam as coisas. Você já viu um ladrão entrar? Não, deixa eu dar uma varridinha aqui, né? Está muito sujo aqui. Imagina, ele abre um armário de um adolescente. Ele quase não. Não, gente, vamos ter que começar a arrumar essas meias aqui, essas camisetas, né? Que bagunça, deixa um bilhetinho lá, né? Organizar isso aí, né, cara? Um post-it, né? Coloca um post-it, né? Aí ele vai no banheiro lá, essa pasta de dente apertada no meio, né? Tem que economizar, tem que ir lá para fazer render, né? Puxar lá de baixo, né? E assim por diante. Mas os ladrões não fazem isso, pelo contrário, eles bagunçam, destroem, eles fazem tudo isso. Não era o que eles estavam vendo aqui. Ninguém levava um corpo e deixava os valiosos linhos e especiarias. Ninguém queria um corpo apodrecido e deixar lá 34 quilos de mirra e aloés que valiam lá 300 denários, ou 800 denários, ou 30 mil denários, como os comentaristas falam. Ninguém também tinha habilidade, tempo para fazer isso, ou motivo para desenrolar um corpo morto e depois reorganizar as tiras de linho de forma tão complexa. Havia algo a mais. Leitor, é isso, há algo a mais. O mundo é muito mais do que aparenta. Às vezes Deus tem mostrado para nós tantas coisas. Há um Deus por trás de tudo isso que nós vivemos. Ele está dizendo aqui, eles precisavam abrir os olhos para ver que havia algo a mais. Eu lembro quando eu estava viajando com o pastor João Lee, né? E a gente parou naquelas plantações de eucaliptos e estava o maior vendaval, né? Ele olhou para mim e falou assim: olha aqueles eucaliptos lá, né? Batendo palmas para a glória de Deus, né? Achei tão legal, né? Porque era mas era como era uma plantação daquilo, era enorme o barulho que elas faziam e era lindo demais.
aqui há algo a mais. O espectador João quer que nós notemos a crescente consciência dos discípulos sobre o que havia acontecido. E ele vai fazer isso de várias maneiras, eu vou mostrar para vocês agora. A ressurreição de Jesus é revelado nas palavras que João usa aqui. Ele usa 3 palavras para descrever como Pedro e João viram esse notável evento. A primeira está no versículo 5. Vamos lá. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. A palavra aqui ver, vocês estão vendo aqui? É a palavra viu. A palavra grega que ele usa aqui é blepei, né? Blepei, que é uma palavra muito comum, é ver, né? Ou blepei. A segunda está no versículo 6 e 7. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Aqui a palavra viu aparece de novo, mas a palavra não é a mesma, ver, mas é a palavra theorei, uma outra palavra que forma a palavra teoria. Então, ele traduz viu e viu, uma é blepei, a outra é theorei. A terceira palavra está no versículo 8. Então, o outro discípulo que havia chegado ao primeiro túmulo também entrou. Ele viu e creu. Aqui é outra palavra. Ele usa 3 palavras diferentes. É uma coisa linda. E a palavra aqui é eide, que vem de eidos, né? Que é uma palavra muito forte. Então, como que a gente vai notar isso aqui? Olha como ele vai crescendo. Aquele primeiro olhar de João não foi mais do que uma olhada rápida, uma breve varredura da cena. E ele está, então, designando aqui uma visão básica. E ele viu e não entrou. Aqui corrobora também a linhagem mais sacerdotal de João, né? Como amigo do sumo sacerdote. Provavelmente ele disse, eu não vou entrar ali não. Tem um corpo morto, eu não posso tocar num morto, né? Às vezes é da infância, né, que ele aprendeu isso, não toque num corpo morto, né? E ele viu e não entrou. Ele viu os lençóis, ele falou, deve ter um corpo morto, desenrolado. E a gente não pode tocar num corpo morto, talvez, tá? Eu fiquei pensando, por que João não entrou, né? Ele olhou, falou, não vou entrar não. Ou estava com medo mesmo, né? E ele estava com medo, então ele ficou ali. Mas Pedro, já sabe como que Pedro era, né? Pedro já chegou, pá! Ele já entra daquele jeito lá, né? E aí Pedro, então, ele entra, mas não é aquele olhar que apenas vê a cena, mas ele tenta fazer sentido nela. E quando a gente olha, então, o verso 6 e 7, ele percebe como que está enrolado. Ele viu que os lençóis da cabeça estavam colocados num lugar à parte. Então ele faz toda a análise da cena. É assim que ele analisa, e João deixa isso muito claro. Agora, quando chegamos no último olhar aqui registrado por João, nesse versículo, ele traz a ideia de perceber. Ele viu e creu. Então, é uma sequência que ele faz. Eles olharam, viram, eles analisaram, eles tiraram conclusões. É quase um método científico aqui, gente, né? Ou seja, em outras palavras, é apologético. Ele está trazendo a gente numa sequência. Eles viram, eles fizeram essa análise, eles chegaram a essa conclusão. Há o dedo de Deus aqui. Há alguma coisa acontecendo aqui. E essa ressurreição não é somente vista nas palavras, mas também é simbolizada na luz, que é uma palavra muito importante no Evangelho. Luz e escuridão foram temas constantes ao longo de todo o Evangelho de João. Foi o próprio Cristo que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A escuridão, neste evangelho, retratou ignorância e pecado. Nicodemos veio à noite, Judas saiu no escuro, e assim por diante. A gente tem várias dessas cenas, mas também tivemos Jesus declarando que ele é a verdadeira luz. João chama a nossa atenção para o momento em que Maria foi pela primeira vez ao túmulo, cedo, no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida da entrada. O sol estava apenas nascendo.
O dia começou na escuridão, mas estava se movendo para a luz. Foi assim para aqueles que foram ao túmulo vazio. No início, a escuridão da ignorância e da incredulidade, mas conforme a primeira luz começou a se infiltrar no céu, a escuridão começou a ser dissipada e o conhecimento do que Deus havia feito tornou-se mais claro para os discípulos. E a gente vai escalonando isso aqui, de forma muito tremenda. E ele foi se tornando assim conosco também. A salvação é imensa demais. E eu posso dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, que você não precisa ler as Institutas da Religião Cristã de João Calvino, ou a Suma Teológica de Tomás de Aquino, ou mesmo as notas da Xícara Maluca de Nathan Wilson para crer. O Evangelho é suficiente. Um pouquinho do Evangelho é suficiente, apesar de inesgotável. Uma criança muito cedo pode compreendê-lo, e ela vai passar toda a sua vida conhecendo e se aprofundando mais nesse Evangelho. Quando eu criei, eu não sabia absolutamente quase nada. Eu sabia alguns pequenos pontos do Evangelho. Eu não tinha nada de teólogo. Eu não sabia que o número grande era o capítulo, o número pequenininho era o versículo. É muita vergonha isso, né, pessoal? Você deve estar achando, mas essa era a minha realidade. Eu conhecia muito pouco, mas eu entendi o Evangelho, e uma porção pequenininha do Evangelho, ela vai se tornando grande na sua vida. A gente fica preocupado que precisa saber muito, que precisa resolver todos os problemas da humanidade, que você precisa conseguir ter todas as dúvidas teológicas resolvidas antes. Não. O que você precisa compreender é o Evangelho, por menor, mais simples que seja, e aí ele vai crescendo na sua vida. O Evangelho é suficiente, meus amados irmãos. No hino que cantamos hoje, Preciosa Graça, seu autor, John Newton, havia sido capitão em um navio negreiro. O trabalho mais hediondo, provavelmente, que já existiu. Ele participou e testemunhou o horror da escravidão nessa época, do século XIX, né? Século XIX, século XVIII, talvez. Mas um dia, aquele que havia sido escravo do pecado foi liberto. Eu estou falando do próprio John Newton. Sua vida mudou. Ele abandonou sua antiga profissão e se tornou um pastor. Isso é pura graça. No fim de sua vida, foi provavelmente, não sei, acometido de Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta a memória. Quando perguntaram a ele sobre sua vida, ele disse: de duas coisas eu me lembro, que sou um grande pecador e que Jesus é um grande Salvador. Meus amados irmãos, esse Evangelho é suficiente para nós, de forma que a gente pode cantar Preciosa Graça de Jesus, que um dia me salvou, né? Dá até vontade de ler. Vou pisar. Não tem essa força. Qual que é o nome? 115, está decorado, né, pelo pessoal. A gente canta sempre, né? Obrigado. E ele diz assim: Preciosa graça do Senhor, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Você cantou isso hoje? Como que você cantou isso hoje? Como que a gente olhou para esse hino hoje? Eu estava sensibilizado, eu tenho que admitir, porque eu estava estudando esse trecho. Mas muitas vezes eu sou frio diante desse Evangelho. Meus amados, o que vai nos manter aquecidos não é quantos mestrados ou doutorados fazermos, em teologia, é claro, né? Ainda que é muito bom. Mas o que vai nos manter na linha,
com o nosso coração incendiado, com a nossa paixão por Deus, é o Evangelho, que tem que crescer na nossa vida. Ele pode ser até pequenininho no início, mas hoje ele tem que crescer na sua vida. Hoje, se você sair daqui hoje, o Evangelho cresceu um pouquinho, fala, olha, que preciosa graça, né? A graça, então, meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa salvação a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Esse é Jesus, a quem nós cremos. Foi ele quem escreveu, provavelmente John Newton, utilizando uma melodia que ouviu no barco. Preciosa graça de Jesus. Essa foi a história de John Newton. Mas vocês perceberam que também a gente cantou a nossa história hoje? Daí eu não me contive, gente. Aí parou. No próximo hino, quando nós cantamos, né, o hino Bela Manhã. Esse hino a orquestra deve tocar. Jairo. Papel. Está em inglês? Não, deixa. Ah. Fazendo aqui, trabalho da Inódia, né? Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão, foi-se o clamor, tristeza e agonia, e rompe o dia da salvação. Esse dia vai irromper. A gente vai estar lá para ver. O dia que o alvorecer, né, vai chegar. Da mesma forma que alvoreceu quando Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e há de alvorecer esse dia, essa bela manhã em nossas vidas. Talvez a gente está tão preso a esse mundo ainda, mas hoje eu espero que seja arrancado mais um pouquinho as suas amarras desse mundo, para que a gente possa contemplar esta vida, a vida eterna, sem temor, sem tribulações. Louvores enchem hoje os corações, ó festejai do dia a nova luz. Saudai o Rei Jesus. Lá em Apocalipse não haverá mais luz, porque Jesus brilhará. É tão lindo isso. É a nossa história, pessoal. Vocês cantaram hoje a nossa história. Mas ela precisa ser notada. Vai chegar esse dia, também quando o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Imaginem esse dia. Bela manhã. E por fim, a ressurreição precisa agora sim culminar na crença. Foi para isso que Jesus então estava trazendo o leitor. E a gente vai observar as diferentes reações de Pedro e João. Pedro observou a cena de perto, mas não sabia o que fazer com ela. Ele estava bastante certo de que ladrões de túmulos não eram os culpados. E quem em sã consciência faria isso quando havia soldados romanos treinados de guarda? Não. Essa teoria não se encaixava nos fatos que ele havia observado, mas o que se encaixava? Lucas vai registrar isso. Pedro viu as tiras de linho deitadas sozinhas e foi embora, perguntando a si mesmo o que havia acontecido. Ele falou, simplesmente ele foi embora. Ele foi lá, viu, analisou, mas foi embora, se perguntando o que havia acontecido. Pedro saiu de cena como um agnóstico, sem se importar muito sobre o que podia acontecer. Mas algo havia acontecido e disso não havia dúvidas. Mas ele não sabia o que fazer com isso. Foi embora com suas perguntas. João, no entanto, viu os mesmos fatos que Pedro, mas os processou de maneira diferente. Num primeiro momento,
Ele estava apavorado, ele estava com medo, mas ele entrou. Enquanto tentava fazer sentido de tudo, ele percebeu que só poderia haver uma resposta: Deus. Falou: não, tem o dedo de Deus aqui. E ele diz assim, a partir do verso 8: então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu, eidos, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ele viu e creu. Agora, meus amados, João sabia. Ele viu e acreditou. Ele juntou os fatos da única maneira que podia e chegou à gloriosa conclusão de que isso não era nada menos do que Deus em ação, cumprindo seus propósitos para salvar homens e mulheres. E talvez agora ele comece a olhar a cena toda. Ele havia andado com Jesus 3 anos. Então ele começa a juntar as cenas. E esse evangelho agora começa a crescer. Essa ideia começa a crescer agora. João agora viu e acredita. Os remantórios de linho e o pano de rosto foram suficientes para convencê-lo de que Jesus era verdadeiramente Deus, que ele havia ressuscitado. Isso não significa que o discípulo amado havia chegado a toda essa crença, mas sim que ele o fez apesar do fato de que, para ele, sua fé ainda era incompleta e pequena, mas a evidência do túmulo vazio o levou a essa crença. E aqui nós temos o verdadeiro valor desses primeiros versículos, que não é tanto evangelístico, mas muito mais apologético. A ênfase em ver e acreditar é uma jornada para toda a vida e culmina sobre a decisão de fé neste evangelho. Não adianta nada se você não crer. Ele não faz sentido se você não crer. Nós não queremos vencer uma argumentação. O Evangelho de João foi escrito para que você creia, não para que você fique convencido, não para que você fique sabido, se é que existe essa palavra, né? Ou sabichão, não é? Não, ele quer que você creia. Ele fez isso. Hoje você está diante do Evangelho. Jesus morreu pelos pecados, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e está vivo. Olhe as evidências, olhe o testemunho do Evangelho diante de você. Você pode crer hoje. Esse é o Evangelho, está diante de você, ou no seu celular, ou na sua Bíblia de papel. Você está diante do Evangelho, a resposta não pode ser outra: creia no Evangelho. Eu creio neste Evangelho, neste propósito, nesse Jesus que não está morto na cruz, nesse Jesus que está vivo, na qual eu posso ter um relacionamento com Ele. Romanos, um pouquinho para frente, no Evangelho de Paulo, eu brinco, a saber, diz o seguinte: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você experimentará, nesta era e na vindoura, uma transformação nunca alcançada, porque é mediada pelo Espírito e não pela carne. Você experimentará uma satisfação, de forma a não querer mais uma vida de pecado, e uma alegria que nada e nem ninguém neste mundo pode lhe roubar. Essa é a vida que Ele nos oferece. Talvez não é possível compreender tudo isso, mas podemos fazer como João aqui. Ele creu, podemos crer. Como escreveu também, acho que uns 2 séculos para frente, Anselmo de Cantuária, que diz o seguinte, palavras dele: não tento, Senhor, penetrar a vossa profundidade, porque não posso sequer de longe comparar com ela o meu intelecto. Mas desejo entender, pelo menos até um certo ponto, a vossa verdade
em quem o meu coração crê e ama. Com efeito, não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa verdade. Verdade que não é baseada, ó Deus, no testemunho dos homens, mas é baseada no Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, que começaram muito tempo atrás. A promessa do Messias que iria então chegar. A promessa, Deus, de um Salvador prometido. A promessa de um Salvador sofredor. Aquele que iria morrer no lugar do pecador perdido. Mas também, querido Deus e Pai, um Salvador que venceria a morte. Um Salvador, ó Deus, que ofereceria esta tão grande e maravilhosa salvação, por meio, ó Deus, deste Evangelho, que vem, ó Deus, do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, nós cremos, eu creio, Senhor. Me ajuda agora a compreender mais. Me ajuda agora a viver mais este Evangelho. Querido Deus, eu creio. Ajuda-me a me aprofundar e a conhecê-lo, ó Deus, e a viver em comunhão e, ó Deus, tudo aquilo que é a Tua vontade para a minha vida e as dos meus irmãos aqui. Obrigado por esta certeza de que Jesus não está morto, esta certeza de que o túmulo está vazio, esta certeza, ó Deus, que Jesus está vivo e nós podemos, ó Deus, ter este relacionamento com Ele. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, pelo Teu poder que o levantou, ó Deus, daquele túmulo. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta salvação que o Senhor nos deu, se oferecendo por nós. Ó Deus e Pai, louvado seja, ó Deus, o Deus trino que Tu és, o Deus salvador que Tu és, o Deus vivo e verdadeiro que Tu és. E assim nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, para viver este Evangelho todos os dias da nossa vida, até que rompa o dia, onde nós vamos ver com os nossos próprios olhos. E assim Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.